Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando o tema chamado Hipnose Regressiva, Remoção de Implantes com os Arcturianos, se libertando dos bloqueios e prisões energéticas. Dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência de hipnose regressiva e com este vídeo estaremos inaugurando a nova playlist com esse tema, ou seja, estaremos inaugurando uma nova playlist chamada Hipnose Regressiva. O relato se refere a uma experiência de hipnose que fiz em conjunto com minha irmã, onde assumi o papel de hipnólogo e ela de paciente, e ela autorizou a compartilhar essa experiência com as pessoas. Lembrando que eu, no caso específico, eu também fiz 2 cursos específicos de hipnose, né? E eu tenho diploma na área, especificamente. Antes de entrar no relato propriamente dito, passo uma introdução importante para que as pessoas entendam essa experiência e tenham o mínimo de contexto para poder interpretar de forma adequada as informações passadas. Então é feita uma introdução sobre essa temática. O relato em si é a gravação da sessão de hipnose, como ela se deu. No caso, é uma gravação em áudio, foi cortado alguns trechos como o início, que é um pouco repetitivo, pois é a entrada no transe inicial, né? E o final também eu cortei, pois será abordado em um segundo vídeo, essa parte final, focando o trecho do áudio específico na temática principal deste vídeo, que é a remoção de implantes energéticos com os arcturianos. E no final, né, temos a conclusão, que basicamente é o final do relato da hipnose, basicamente, né? E algumas considerações. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de hipnose regressiva que fiz em conjunto com minha irmã. O objetivo é passar a experiência como forma de auxiliar a compreensão e expansão da consciência de todos. Contexto. Este é o primeiro vídeo com a temática hipnose regressiva. Outros vídeos serão gravados na playlist de mesmo nome. Fiz com minha irmã pelo menos 3 sessões de hipnose e os trechos principais pretendo compartilhar em vários vídeos distintos. E também vou compartilhar uma experiência que tive, onde minha irmã fez o papel de hipnoterapeuta, apesar dela não ter experiência com isso, não ter o conhecimento, né, de hipnose, como eu tenho, porque eu fiz curso na área, eu fui orientando ela e ela foi seguindo as minhas orientações e ela conseguiu me ajudar, né, nesse tipo de hipnose. E eu fiz o papel de paciente e consegui acessar uma realidade com informações bem interessantes que também compartilharei na sequência com vocês. O gravador falhou, não consegui, eu tentei gravar, mas não consegui, porque eu dei uma pausa ali para poder fazer algumas orientações para ela. E eu achei que eu tinha despausado e quando eu fui olhar a gravação, não tinha gravado nada, estava no modo pause. Eu acabei não conseguindo gravar essa sessão, né, mas anotei tudo para não esquecer, então depois eu vou compartilhar também com vocês. Aqui abordo essa experiência que está relacionada à hipnose regressiva e que está em sintonia com o tipo de espiritualidade expansiva que vem adotando, unindo ciência, espiritualidade e exploração astral. Conceitos principais para que se entenda o áudio, né? Então, esse áudio que vocês vão estar ouvindo, desse relato, né, dessa experiência hipnótica, é importante vocês entenderem alguns conceitos antes, para que traga algum contexto em relação a essas informações, senão vocês não vão conseguir entender o que é essa experiência e o que ela está transmitindo de fato, né? Então é importante conhecer algumas teorias antes, para que vocês tenham mais compreensão a respeito desse relato. É a teoria da reencarnação. Agora nós vamos estar abordando um pouco sobre essa teoria. A teoria diz que Deus criou todos os universos e todos os planetas de todos os universos e distribuiu vida por toda a galáxia. Então, nessa teoria da reencarnação, não diz apenas que Deus criou apenas o planeta Terra, e não diz apenas que Deus criou os seres humanos, mas diz que Deus criou todos os universos. O relato bíblico, obviamente, diz isso, que Deus criou todas as estrelas, e porque cada estrela
é um Sol, e ao redor de cada Sol existem vários planetas, então obviamente Deus criou todas as estrelas e todas as galáxias do universo, mas muita gente acha que Deus criou vida somente aqui no nosso planeta Terra, mas na realidade, o que eu acredito particularmente, que eu acho que é notório a todos, é que Deus criou todas as coisas do universo, criou todos os universos, todos os mundos, todos os planetas, todas as galáxias, todos os sistemas, né? Dimensionais, interdimensionais, multidimensionais, visíveis e invisíveis a olho nu. Entretanto, Deus deixou formas de todos os seres na galáxia evoluírem, iniciando em um nível de consciência baixa e primitiva e evoluindo em direção a uma consciência elevada, pautada na luz divina e nos princípios do Criador. Lembrando que acessar vidas passadas ou informações suas de outras realidades é acessar os registros acásticos. E esses registros acásticos se referem às suas experiências entre vidas ou de vidas anteriores. E essas experiências podem se dar tanto você estando com um corpo humano, como corpos de outras raças, de outros planetas que não são humanos, né? E por quê? Porque todo o registro de todas as suas vivências anteriores, baseado na teoria da reencarnação, ela é mantida nesses registros acásticos. Então, quando você acessa essas informações entre vidas, né, ou de vidas anteriores, você está acessando, na realidade, esses registros que são chamados no meio espiritualista como registros acásticos. Por que tudo isso ocorre? Porque tudo no universo cresce e evolui, e Deus criou esse sistema em todos os universos com o objetivo de que todos os seres do universo e todo o universo como um todo evolua, né, em direção à luz divina. Então essa é uma das teorias, que é a teoria da reencarnação, e baseado nessa teoria da reencarnação que nós temos o conceito da evolução do universo e da evolução de todos os seres conscientes do universo. Teoria do livre-arbítrio. A evolução só é possível por conta da dualidade. Acho que livre-arbítrio todo mundo sabe que tem, porque é uma coisa que nós usamos diariamente, né? Nós como seres humanos. A evolução só é possível por conta da dualidade. Essa dualidade é o conflito entre o bem e o mal. Quando o ser consciente vence a dualidade, ou quando o bem vence o mal dentro de cada ser no universo, que possui uma consciência e sabe disso, né, tem essa autoconsciência, o ser está no caminho da elevação espiritual. Isso só é possível com o uso do livre-arbítrio. Por conta desse livre-arbítrio, existem seres que evoluem para o mal no universo, né? Claro, existem seres que evoluem para o bem, no sentido de evoluir e se tornar ser de luz, e existem os seres que evoluem para o mal e se tornam seres escuros ou seres de trevas, né, no caso. Mas somente até um certo limite, ou seja, o mal ele é permitido que tenha algum tipo de evolução, mas somente até um certo limite que Deus colocou, né, dentro do permitido. E a partir de certo limite, o mal não pode mais prevalecer. E os seres nesse estágio têm que evoluir para o bem ou acabarão pagando um alto preço, cada vez mais inviável ao manter sua condição negativa. Então, alguns seres do universo que são negativos, eles vão evoluindo na sua negatividade até um certo ponto, até um certo limite. A partir de um certo limite, ele não consegue mais evoluir e passa a ser muito penoso ele manter aquela sua condição de negatividade, né? Ele passa a ser punido cada vez mais e passa a ser cada vez mais custoso, né, para a sua existência, aquela condição. E aí ele entende em algum momento que ele tem que evoluir para o bem e tem que deixar o mal, né? Porque isso vai se tornando cada vez mais penoso para ele, aquela condição negativa, no caso. Por conta disso, existem mais seres positivos no universo do que seres negativos, porque, obviamente, né, tudo aquilo que Deus construiu no universo, como Deus é amor, como Deus é luz, tende a convergir para o amor e para a luz. Portanto, no caso específico, a evolução sempre favorece a luz, sempre favorece o bem. Então, por conta disso, existe muito mais seres positivos no universo do que negativos. Cada ser no universo deve usar o seu livre-arbítrio para o bem e para ajudar os outros, e este é o caminho da evolução. Pois à medida que evoluímos, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus. Isso implica em dizer que vamos nos tornando seres de luz
e ajudando o universo a evoluir positivamente, né, se tornar um universo mais iluminado e um universo que expressa as qualidades do Criador, né, que é a luz, a positividade, o amor, a misericórdia, a compaixão e todas aquelas características que fazem parte do próprio Criador. Agora vamos para a parte 3, que são os seres emissões. Cada ser encarna ou reencarna em um planeta por algum motivo, seja para resolver questões de karma, que são problemas mal resolvidos em existências anteriores, seja para aprender e para evoluir. Então, aquela existência que a pessoa vem aqui na Terra visa trazer algum tipo de aprendizado e ajudar o ser na sua concepção de bem e de mal e na sua própria evolução interior. Então, também essa experiência serve também, nessa experiência terrena também, ou em algum planeta, serve também para poder ajudar nessa evolução e no aumento da sua percepção espiritual. Outra coisa também que faz com que o ser venha para algum planeta, inclusive para a Terra, para cumprir alguma missão na Terra, como por exemplo, como contribuir positivamente com fatores positivos que ajudem na evolução humana ou na evolução do planeta que ele tiver, e às vezes vem ao planeta Terra, né, eu estou colocando a Terra como exemplo, mas pode ser qualquer planeta, apenas para manter uma mente positiva, né, diante das adversidades, ajudando a mente coletiva e inconsciente dos seres do planeta a evoluir em direção à luz divina, né, fazendo o papel de sustentar a luz interior, né, porque ao sustentar a luz interior daquele ser, sustenta também a luz de todos os seres do planeta Terra, ou de outro planeta que ele tiver. Então, muitas vezes ele vem, e o seu propósito é viver ali naquele planeta, ser um ser positivo, emanar a sua luz, e através disso ele sustenta a luz positiva no planeta Terra, ajudando na iluminação, né, e na ampliação da consciência dos seres daquele planeta, digamos assim, né? Então, de forma coletiva, o ser acaba ajudando na iluminação das consciências planetárias. Seres emissão. Continuando, existem aqueles que, por algum acidente, vieram parar no planeta. Por exemplo, se um ser de outro planeta visita o nosso planeta Terra e a nave cai e aqueles seres se acidentam e esses seres morrem e são de outras raças, né? O que não ocorre muito com os dimensionais, porque quando o ser alcança um nível evolutivo alto e ele pode se transmutar, ou seja, ele pode transitar entre várias dimensões diferentes, dificilmente ele vai morrer, né? Não que ele não chega a ser imortal, mas é quase imortal. Por quê? Porque ele consegue transitar entre as dimensões. Mas existem aqueles seres que não conseguem transitar entre as dimensões e está fixo em uma dimensão. Então, se esse ser que está fixo em uma dimensão, que é, por exemplo, a mesma dimensão que nós estamos, a mesma dimensão terrestre, e ele habita em um outro planeta, e aí ele vem para a Terra com sua nave física, e a sua nave é avariada e cai aqui no planeta, por exemplo, o que ocorre? Esse ser vai morrer, só que a sua alma, o seu espírito, vai ser capturado pelo sistema kármico da Terra. Então ele vai renascer como um ser humano, mesmo sendo um alienígena, mesmo sendo de outra raça, mesmo sendo tendo outro formato físico. Por quê? Porque a sua essência espiritual é uma só. Todos somos fragmentos de Deus. E aí ele vai reencarnar como um ser humano porque ele foi capturado pelo sistema kármico. E a partir daí ele vai cumprir uma missão aqui na Terra, né? Mesmo que, digamos assim, tenha sido provocado por um acidente, não tenha sido algo proposital, mas, como tudo no universo evolui, Deus vai usar esse acontecimento para poder trazer ensinamentos para a pessoa. E, né, cada ser que encarna ou reencarna está em níveis de maturidade espiritual diferentes, né? Alguns possuem origem no próprio planeta Terra, outros possuem origem em outros planetas e galáxias, e suas existências anteriores podem não ser humanas e podem ser de outras civilizações alienígenas, né? Mas no momento encontra-se um corpo humano para cumprir algum propósito. Então existe o caso do ser que caiu aqui na Terra, que foi incorporado, de um ser alienígena que caiu aqui na Terra e foi incorporado pelo sistema kármico na Terra. E existem os seres que vieram, né, que são seres de luz, seres mais positivos do que muitas vezes os próprios seres humanos, e que eles venham aqui para poder auxiliar nessa expansão da consciência humana, para poder ajudar os seres humanos como raça a evoluir em direção a um patamar evolutivo maior do que o que estamos atualmente. Isso pode acontecer.
Mas, devido à densidade do planeta Terra ser muito pesado, ocorre o esquecimento. Quando seres sutis encarnam na Terra, e muitos se esquecem de quem são e ficam presos em processos humanos, só que a responsabilidade de se despertar é de cada um, a fim de buscar a sua missão, evoluir, retornar ao seu estado original, mas muitos possuem ajudas de Deus, né, do próprio Deus e de seus mentores, que possuem autorização para auxiliar de forma sutil, né, a essas consciências, podendo o auxílio ser mais direto somente após o despertar, né, da consciência, quando o ser tem consciência de quem ele é, de onde ele veio e o que ele está fazendo aqui. Pois devido ao livre-arbítrio, a vontade e as escolhas humanas impedem um auxílio mais direto, né, principalmente quando o ser humano não aceita essa outra realidade e muitas vezes a evita. Então, existem seres humanos que estão aqui no planeta Terra, que têm origem humana, e que estão aí nesse ciclo de reencarnação. Existem outros seres que são seres interdimensionais ou outras raças alienígenas que vieram de outros planetas, que por algum motivo, seja por queda ou por missão mesmo, por propósito, estão aqui em um corpo humano, mas que, como a Terra possui uma densidade muito grande, muito pesada, essas realidades que são realidades mais sutis acabam sendo esquecidas, né? Há um processo de esquecimento. E os seres esquecem sua condição original, muitos seres, inclusive angélicos, estão aí presos em um corpo humano e esquecem muitas vezes da sua condição original. E por conta disso, por conta da densidade, né, elas acabam não sabendo quem elas são, né, e elas não sabem direito o que elas estão fazendo aqui. Acabam muitas vezes se perdendo porque elas se envolvem às vezes em processos humanos, né, e elas ficam presas nesse ciclo kármico, né, e há essa necessidade, né, de despertar, né, e quando ocorre esse despertar, o ser acaba entendendo qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que ele está fazendo aqui, e acaba se libertando desse sistema kármico terrestre, né. Então, esses fatos, né, são fatos que acontecem. Então, o ser pode estar em missão, ou seja, ele vem aqui, ele sabe que ele vai vir para a Terra, ele sabe que ele não é não tem origem terrestre, mas ele sabe que quando ele se tornar físico, ou seja, quando ele for capturado pelo sistema kármico terrestre, e quando ele vier nascer aqui como um ser humano, ele vai esquecer de quem ele é. Então, muitos seres que estão em missão, eles sabem disso, e por isso existe a ajuda dos mentores, né, e dos anjos, né, que são seres enviados por Deus para poder dar essa assistência para que esse ser que está aqui na Terra em missão cumpra o seu propósito, o qual ele determinou. Mas pode ocorrer por conta do livre-arbítrio que ele acabe se esquecendo, acabe não dando ouvido, né, aos seres de luz, aos anjos, aos seres divinos que estão ali para auxiliar ele, e ele pode acabar se envolvendo somente com os processos humanos e acabar se esquecendo completamente da sua missão, do seu propósito e se desvirtuando. Isso pode acontecer, né? Mas cabe a cada um, né, esse despertar em busca do seu propósito existencial, né, e por livre e espontânea vontade, em busca dessas informações, né, por conta do livre-arbítrio, muitas vezes os seres de luz não podem fazer muita coisa, a não ser dar um toque ali, ou aqui, ou inspirar, ou colocar as pessoas certas para poder orientar, mas que depende da parte humana aceitar essa realidade ou não. O chamado de Deus aos seres do universo em direção à consciência crística. Esse é um outro aspecto que é importante também a pessoa entender. O objetivo de Deus para cada ser do universo é que ele possua uma consciência elevada, e a consciência de Cristo é um dos padrões adotados por Deus no universo, principalmente na parte do universo que habitamos. Quando o ser evolui e atinge o nível da consciência de Cristo, dizemos que ele se torna um ser iluminado ou se torna um mestre ascenso. A partir desse momento, ele ingressa na interdimensionalidade, passa a evoluir, não que nós não estejamos, todos nós somos seres interdimensionais, que nós somos, independente de estarmos no corpo físico, todos nós somos espíritos que habitam em um corpo. O corpo é só um revestimento temporário, mas o nosso espírito ele é eterno. Entretanto, nem todas as pessoas têm essa consciência de sua interdimensionalidade.
Então, a partir desse momento, ele ingressa na interdimensionalidade e passa a evoluir para se tornar um ser de luz e angelical, e servir a Deus no universo, auxiliando as consciências primitivas em todos os planetas, né, ou no local onde ele foi alocado, a evoluir, podendo servir como mentor, como anjo guardião, ou se juntar a alguma tropa estelar de pesquisa científica, de acordo com sua egrégora e com aquilo que mais ressoar em seu coração como missão. A consciência crística é pautada no amor a Deus, Criador, e a si mesmo e ao próximo, adotando princípios éticos como respeito ao livre-arbítrio, respeito às diferenças, respeito à vida, enxergar os fragmentos de Deus em todos os seres vivos, respeitá-los. Isso inclui amar e respeitar o planeta que habitamos e a natureza e também outros seres conscientes desse planeta ou de outros, né? Inclusive isso significa amar, né, os seres que estão em outras dimensões e não na nossa. A evolução do universo, todos somos um. Deus criou todas as coisas, em Deus todos os seres e universos estão conectados de forma direta ou indireta. Por esse conceito, a separação entre a vida e a morte, entre o reino espiritual e material, é apenas aparente. Pois tudo está conectado e quando uma pessoa morre, apenas passa de uma dimensão para outra, mas permanece vivo. Da mesma forma, conforme Jesus disse, pois um espírito é energia e ela não morre. Jesus tem um relato bíblico em Lucas 20, 37 e 38, que diz o seguinte: quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então essa é uma realidade que Deus tem, né, de que todos os seres continuam vivos, mesmo não estando mais nessa dimensão terrestre, e que a pessoa, à medida que expande a sua consciência, ela também tem essa mesma percepção que Deus tem. Então, pelo fato de todos os seres do universo estarem conectados, a evolução de um é a evolução de todos, de outros. E a estagnação de um é a estagnação de outro. Por isso, todos os seres do universo trabalham juntos e evoluem juntos. Então, é porque nós todos estamos interligados. E todo mundo tem auxílio direto ou indireto. Ninguém está sozinho. Isso é um fato também, ainda que muitas pessoas se sintam só. Na realidade, é só uma percepção pessoal dela, por falta dela ter essa percepção espiritual mais expandida. Trabalho de cocriação divina. Todos os seres interdimensionais de luz que evoluem no universo, inclusive os anjos, trabalham em cocriação com Deus. Isso significa que Deus realiza suas obras no universo, da maior a menor, através dos seres de luz, que são emissários divinos e trabalham em conjunto com Deus e realizam a obra de Deus em conjunto com Ele. Não apenas os aspectos humanos ou do dia a dia, mas também a criação de planetas, estrelas, vidas nos planetas e na galáxia. E nas galáxias, né, no caso. Bem como a sincronização do tempo e espaço, são seres dotados de muita sabedoria, muito poder e também muito amor. E o amor é a essência, a base para toda evolução e crescimento espiritual, como diz a Bíblia. Deus é amor, né? Inclusive, só citando aqui um versículo bíblico. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. João 4,16. Vamos para a parte 7. A mente humana como supercomputador quântico. O que está em cima, que é um relato das 7 leis herméticas do livro chamado Kybalion, de Hermes Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Este é um princípio que faz parte das 7 leis herméticas escritas por Hermes Trismegisto, que é considerado como Tote, deus egípcio, e como Hermes, deus grego. Essas culturas o consideravam assim, mas ele mesmo se considera um irmão mais velho da humanidade, pois evoluiu e se tornou transcendente. Isso ele mesmo já falou para mim de forma pessoal, né, no caso. Este princípio deixa muito claro que certas realidades são espelhadas entre as várias camadas de realidade. Ou seja, tanto na física quanto na metafísica. Sobre Tote, eu já fiz alguns vídeos, então as pessoas que têm acompanhado outros vídeos já sabem disso, e depois vocês podem dar uma olhada lá na playlist sobre experiências transcendentais, que eu também falo sobre isso. Mas continuando, este princípio deixa muito claro que certas realidades são espelhadas entre as várias camadas de realidades, ou seja,
tanto na física quanto na metafísica. Então, realidades são espelhadas. Então, a gente está aqui no reino físico, existem realidades, e existem realidades também no reino espiritual, nas diversas camadas que compõem o reino espiritual. E muitas dessas realidades são espelhadas nas realidades daqui, e muitas das nossas realidades que vivemos aqui na Terra são espelhadas nessas outras realidades. Isso significa que o universo é composto por várias camadas, assim como em uma cebola. Cada camada desce em uma frequência, e cada frequência é uma realidade distinta. E a mente humana funciona igual ao universo, por camadas de realidades, o que significa, em última instância, que ao viajar pelo subconsciente humano, estamos também viajando no tempo e no espaço, né? No espaço e no tempo, e descobrindo os mistérios do universo. Agora falando sobre os pactos e contratos em implantes. Quando o ser de luz interdimensional esquece sua origem, ele pode se afastar da luz e andar por lugares estranhos à sua natureza original. Nesses lugares, ele pode ter contato com seres das trevas, que podem fazer alguma proposta para ele, e assim que a proposta é aceita, um pacto e um contrato surge. E por conta desse pacto e desse contrato, o ser negativo tem o direito de fazer implantes energéticos no corpo astral do ser interdimensional, reencarnado na Terra, mantendo assim esse ser bloqueado e aprisionado, porque obviamente esses seres das trevas não querem que esse ser interdimensional volte em direção à luz ou tenha contato com a sua origem, né? Sua origem espiritual, de luz e interdimensional. Este implante é plasmado no reino espiritual. Não é objeto material, apesar disso, é uma peça de engenharia espiritual que funciona de forma energética e que visa bloquear o acesso e impedi-lo a evolução do ser, impedir a evolução do ser. E dificulta a pessoa ter acesso à sua linhagem espiritual e cumprir a sua missão na Terra. O implante pode ser removido por quem colocou, mediante a quebra de pactos e dos contratos com seres negativos. Por exemplo, uma pessoa em estado de hipnose, eu posso chamar esse ser, né? Eu posso conduzir a pessoa ali, caso a pessoa queira, a quebrar esses pactos e chamar esse ser e exigir que ele retire o implante. Ele vai fazer isso, porque ele não pode manter um implante que não tenha mais amparo legal, digamos assim. Ou também, desde que o pacto seja quebrado previamente, outros seres positivos de luz, né, que tenham contato ali com a pessoa, ou que a pessoa dê permissão, pode auxiliar removendo esses implantes, por não terem mais legalidade para permanecer no corpo astral. E apesar de ser um artefato espiritual, ele é poderoso, cumpre sua função energética, para a qual foi criada. Por isso, é de suma importância sua remoção como parte da libertação espiritual e retomada da evolução do ser. Hipnose regressiva. A teoria diz que quando você usa a hipnose e regride a sua idade até o ventre de sua mãe, e de lá você regride até antes de você nascer, nessa posição você acessará a sua vida passada. É comum você acessar somente determinados pontos, né, pontos principais, que precisam ser conhecidos, tratados e resolvidos. E quando você, nessa realidade, acessa a sua morte na existência anterior, você pode conseguir acessar a sua existência passada, ou pelo menos a sua missão na Terra, ou a sua linhagem cósmica. Quando eu falo a sua existência passada, é algo que remete à sua origem cósmica, né? Ou seja, se você é um ser interdimensional que veio para cá em missão, provavelmente quando você volta à sua existência passada, né, e você morre nessa existência, você vai acessar o plano intervidas. E nesse plano intervidas, você pode ter acesso à sua linhagem cósmica e pode ter acesso aos conhecimentos sobre a sua missão que você está fazendo aqui. Entretanto, só é possível chegar nesse ponto quando todos os bloqueios energéticos estejam removidos e todos os pactos quebrados. E muitas vezes a pessoa pode ser direcionada a várias outras existências anteriores a tratar problemas mal resolvidos antes de poder ingressar e ter acesso a seus próprios guardiões e a sua família estelar. Claro, se você tem uma origem cósmica, você vai acessar a sua família estelar. Se você tem uma origem kármica na Terra, você vai
acessar também a sua família terrena, aqui, né? Aqueles que estão amparando e acompanhando você. E que fazem parte da sua família astral. Esse tipo de trabalho sempre tem que ser feito por, no mínimo, uma pessoa que tenha uma expansão de consciência ou uma maturidade espiritual e que seja positivo, para não gerar distorções e o próprio hipnólogo dificultar o acesso a informações importantes por suas crenças limitantes ou por não ter uma compreensão mais ampla do reino espiritual. Pois nesse tipo de trabalho, de alguma forma a mente do hipnólogo e do paciente estão sintonizadas e trabalham juntos. E no caso de uma falha nessa sintonia, pode dificultar a evolução desse tipo de trabalho. Então é necessário ser criterioso em relação a isso. Pois é a sua vida, a sua mente, e tem que ser muito rigoroso em relação a esse tipo de trabalho. Então, se você for fazer, procure uma pessoa que você confie, que você tem sintonia, né, mental e espiritual, que você saiba que seja positivo para poder te auxiliar nessa jornada. Então, essa é a introdução que eu queria relatar para vocês, antes de vocês ouvirem o relato da hipnose, tá certo? E aí agora nós vamos partir para a parte do relato da hipnose, e agora vocês vão ficar com essa parte, tá? Sinta agora essa energia te envolvendo completamente. Sinta agora essa energia te envolvendo completamente. E agora você virou essa bola de energia azul, você vai se deslocar até o lugar que os mentores vão te conduzir. Você vai se deslocando na velocidade da luz. Você chegou em algum lugar? Você consegue se ver como essa bola de energia? Não consegue? Você olhando para você, o que você vê nesse momento? Consegue ver alguma coisa? Nada? Como é que você se sente no momento? Como é que está seu sentimento? Como é que está a sua percepção espiritual? Tudo escuro. Tudo escuro? Certo. Então você está vendo tudo escuro. Você olha ao seu redor, você sabe se você está no espaço ou fora do espaço? Você não sabe onde você está especificamente. Não. Entendi. Tá. Então, agora você vai mentalizar e começar a olhar ao seu redor e enxergar, procurar enxergar aquilo que você ainda não está vendo, que está oculto aos seus olhos. E à medida que você estiver observando ao seu redor, luz vai começar a surgir e vai começar a revelar aquilo que está oculto, aquilo que você ainda não está conseguindo ver, mas que você está nesse lugar porque você precisa ver alguma coisa, porque você precisa interagir com alguma coisa, com alguma realidade. Então, à medida que você observar ao seu redor, você vai conseguir ter essa percepção do que está ao seu redor. E a escuridão vai sendo dissipada e as coisas vão começar a aparecer. Vão começar a se manifestar. Vão começar a ser reveladas. Luz está sendo manifesta nesse lugar onde você está. Ao seu redor e através de você e através dos seus olhos. Você começa a enxergar as coisas que você não estava vendo. Está vendo alguma coisa agora? Ou ainda não? Muito pouco. Muito pouco? O que você consegue ver do pouco? Um salão gigante, meio escuro ainda. Eu olho para cima, tem andares em cima. Certo, tem andares em cima. Você consegue identificar se é uma caverna ou um prédio?
É tipo... É tipo um... Como é que eu vou dizer? É tipo um prédio, mas uma obra gigante. Uma obra gigante. Então eu entendo que você está em algum planeta. Você consegue É, identificar se é algum planeta relacionado à Terra ou é outro lugar? outro lugar. Outro lugar. Certo. Você se sente acompanhado por alguém? Você consegue ver se tem alguém com você aí? Sozinha. Você está sozinho? Entendi. Você consegue identificar, quando você se olha, como é que você se enxerga? O que você se vê? Você vê um corpo físico? Você vê um corpo em formato de espectro? Um corpo transcendente? Como é que você se enxerga aí nesse lugar? É como se eu não estivesse pisando no chão. Certo. Então você está num corpo astral, você não está em um corpo físico. Certo. Então você está em um lugar que ele está meio escuro ainda e que é um tipo de estrutura, né? É, Você consegue ver as paredes, ver o chão, ver o teto. O que você vê? é tudo assim, cor de prata. Tudo cor de prata. A luz que você está vendo é uma luz que aparece quando você olha ou é uma luz que está iluminando o local inteiro? Ou você só consegue iluminar o que você vê? É tipo, o local inteiro tá iluminado e eu tô tentando assim enxergar. Mas qual a intensidade da luz? É uma luz que não dificulta você enxergar ou existe excesso de luminosidade? É uma. É bem iluminado. Agora é como se nos meus olhos assim eu não conseguia enxergar direito. Mas o local tá bem iluminado. Certo, mas você não consegue enxergar direito. A percepção assim de que espaço é, não vejo ninguém, me vejo só. Entendi. Mas a dificuldade que você tem para enxergar se refere ao excesso de luz ou à dificuldade de captar as informações que elas ainda estão um pouco De confusas? captar. Certo. Tá, vai caminhando por esse lugar, vê se nesse salão tem equipamentos, se tem mesas, se tem algum tipo de artefato, ou se tem seres aí. Provavelmente tem seres, mas talvez eles não estejam se revelando para você. Mas vai caminhando e vê o que você observa. Você consegue ver o quê? Parece. Não é, mas me lembra aquelas castelos ou um templo, assim, bem antigo, sabe? Bem. Entendi. Então você não vê nada em termos de tecnologia avançada. Então seria mais coisas antigas, é isso? É, no local tá vazio. Tá vazio, mas não tem nada, nenhum tipo de biblioteca, de altar, de escritos, nada. É só um salão vazio. Ah, essa parte que eu tô, Certo. E você não consegue identificar nenhum ser aí. ainda não. Certo. Tá. Você consegue identificar alguma porta, alguma escada? Tem, Tenta. O que você viu? Escada, porta? é porque ele tem vários andares. Certo. Tá. Tem janela onde você tá? Tem, Tem. Você consegue ir na janela e olhar o que está do outro lado? O que você vê? Vai lá. no espaço. É o espaço? É. Tá como se fosse escuro, tudo escuro? Isso. Você consegue ver estrelas, planetas? Isso. Consegue? Isso, Parece ser um tipo de nave, então. parece. Certo. É porque assim, pode ser que seja uma nave que esteja tipo camuflado, porque talvez eles não queiram mostrar a aparência real da nave. Por fora, pelo menos. Tenta subir para o próximo andar. Você tem escada aí, né? Sobe pelas escadas
e chega no outro andar, vê o que você vê? Só salão vazio. Certo. Então você fala o seguinte, a consciência que me trouxe até aqui, por favor, venha me dar assistência e me mostre o que eu vim fazer aqui. A minha cabeça. A consciência que me trouxe nesse local, mostre o que é que eu vim fazer aqui. Apareceu alguém? Quem apareceu? Apareceu um ser humanoide com as vestes parecendo uma bata, compridas, e ele fala assim, com os braços gesticulando, mas eu não consigo entender. Pergunta quem é ele e o que ele está fazendo ali, porque ele apareceu para você. Quem é você? O porquê apareceu? Pergunta se você tem algum tipo de contato com ele. Eu tenho algum tipo de contato com você? Ele falou que tem. Certo. Então você vai... você quer quebrar esses contratos, né? Você quer quebrar os contratos ou quer manter o contrato com esse ser? Você sabe quem é? Eu não sei quem é. Pergunta de que linhagem ele é e que tipo de contrato que você tem. Que linhagem você é? É como se tivesse sendo interrompida a comunicação. Certo. Então... Eu tô com dificuldade de... A vibração tá diferente. certo. Entendi. E o que ele está tentando falar para você? Ele tá tentando explicar algo, que ele tá gesticulando com as mãos, mostrando o salão, o espaço pela janela. Só que Mas você está tendo dificuldade eu tenho dificuldade de escutar. de entender. Pede para ele ampliar a comunicação, fala que você está com um problema de comunicação, que você não está conseguindo entender ele direito. Eu não estou conseguindo entender. Tem como ampliar a comunicação entre a gente. Ele disse o quê? Apareceu mais igual a ele. Mais de um? Mais. Com as mesmas vestes. Entendi. Então provavelmente ele deve estar trazendo esses outros para poder ajudar a fortalecer a egrégora ali. Para poder Ao meu redor. fortalecer a comunicação. Pergunta para ele se agora ele consegue se comunicar. Agora consegue se comunicar comigo? Eu tô meio perdida, assim, olhando para um lado para o outro. Sim, mas aí você mantém a tranquilidade, porque você foi levado aí com propósito. É isso que você tem que procurar, é nisso que você tem que se focar. Qual é o propósito? Eu tô ansiosa. Não, fique tranquilo. Mantenha a tranquilidade. Porque eu não tô conseguindo me comunicar. Não, mantenha a tranquilidade. Você não foi levado aí à toa e você vai conseguir se comunicar. Só é você manter a sua vibração na tranquilidade. Né? Na tranquilidade, não fique ansiosa, fique tranquila, respire tranquilamente, se acalme com tranquilidade e deixe a energia fluir. Né? Então você foi levado aí para fazer um trabalho, para conhecer, obter conhecimento, informações. E aí você tem que manter a frequência correta, porque se você ficar ansiosa, você pode dificultar a comunicação. Mantenha a tranquilidade, respira. Eles só estão me olhando. Isso. Você pergunta de novo para eles. Que tipo de contrato eu tenho com vocês? Que tipo de contrato eu tenho com vocês?
Eles dizem que é só o propósito de me mostrar. O quê? Algo que eles querem que eu tenha conhecimento ali naquele espaço, naquele local. Eles parecem que são seres de luz. Entendi. Certo. Pergunta de que linhagem eles são? Se é que eles podem falar. Arcturianos? É. Entendi. Os arcturianos trabalham com cura. Pergunta que mensagem é que eles têm para você. Qual é a mensagem que eu tenho que saber? Tem uma interferência na minha cabeça. Tem uma interferência? E como é que você faz para tirar? Pergunta. Como eu faço para tirar essa interferência? Mas diz que eu tenho que voltar a alguns processos. Ele precisa me falar as coisas e não está conseguindo. Certo. Pergunta para ele. Fala para ele se ele pode te direcionar até o ponto onde você pode trabalhar esses processos e depois voltar de lá. Você pode me levar até o ponto que eu preciso limpar esses processos? Tá. Sim. Então pede para ele te levar. Ele me colocou dentro de uma cápsula. Uma cápsula transparente. Certo. E aí? Ele tá te levando para onde? E aí minha cabeça está doendo. Calma. Mantenha a tranquilidade e sinta qualquer coisa que você estiver sentindo de perturbação na sua cabeça, que essa perturbação seja tirada agora. Desapareça essa perturbação agora. Sinta paz e sinta tranquilidade. Para onde é que você está indo? Uma sala com uma maca. Certo. Para uma sala, eles que estão te levando? É. Mas você foi para uma cápsula e dessa cápsula você foi para alguma outra nave de lá? Isso. Você está indo para algum procedimento cirúrgico, digamos assim. Tipo, tem uma maca e eles me tiraram da cápsula e me mostraram um laboratório. Certo. E eu sinto a dor atrás da minha cabeça. Entendi. O que você viu? Eles estão vocês estão falando, tá vindo a mensagem na minha mente que colocaram um capacete em algum momento da minha vida para roubar os meus. Eles achavam, né, que ia roubar os meus dons e lesionaram algumas memórias minhas, algumas coisas minhas. Tenho dificuldade de memorizar as coisas por conta disso. E quanto mais a minha sensibilidade vai chegando, mais vai se acentuando mais essa, tipo, amnésia, né? Esse esquecimento das coisas. Por conta desse procedimento que fizeram, porque eles queriam tirar meu dom, capturar aquele negócio de dominar as forças da natureza. Sim, eu entendo. Chuva, sol, sim. vento. Tem a ver com aqueles processos antigos lá, de outras vidas, porque desde aquela época eles estavam tentando descobrir esses segredos aí, esses seres malignos, para tentar usar para os propósitos deles. Nesse momento, em um momento aí dessa vida, eles me capturaram, colocaram esse capacete. Certo. Pergunta para os arturianos se eles podem tirar ou se tem que ir em quem colocou para exigir que eles tirem. Vocês podem tirar esse capacete e fazer esse trabalho. Eu preciso voltar no processo. Eles disseram que se eu voltar no processo vai ser muito doloroso. Entendi. Porque a dor é na cabeça. Então a minha memória vai ficar meio atrapalhada. Eles não sabem se eu vou conseguir estar consciente fazendo um procedimento. Entendi. E pergunta para eles. Profundo.
O que eles aconselham fazer para resolver isso? O que vocês aconselham? Eles disseram que vão tentar fazer esse processo nesse laboratório. Certo, então tá bom, autoriza eles a fazer isso, professor. Então vocês vão fazer esse processo. Tem segurança nesse processo? Isso, confirma. Meio que eu tô com medo, porque é tudo diferente. Então, pede para eles confirmar, porque como é uma coisa que está te prejudicando nessa vida, esse implante tem que ser tirado, porque é difícil você fazer um trabalho espiritual com uma interferência magnética na sua cabeça, impedindo você de entender as informações que você está recebendo. Que vai ter que ser tirado, vai, de qualquer forma. Ou através deles, ou indiretamente em quem colocou exigindo que tire. Eles estão em reunião. Entendi. Então você está aguardando aí, no caso. Eles estão tentando estudar o processo, como eles vão fazer para preservar a minha mente. Eu poderia chamar quem colocou isso daí para ver porque que eles colocou e que raça que é, mas enquanto eles não deliberarem aí, eu acho melhor aguardar um pouco. Ai, eu tô sozinha aqui. Não, você nunca está só. Deus está com você e tem os anjos de luz aí também. Apesar de que você não vê, mas você nunca está só. Eu não consigo ver ninguém. O que você vê ao seu redor? Só esse laboratório com essas máquinas aí, maca, cápsulas. Tem outras pessoas? Todos eles são iguais. Com as roupas compridas. E ao redor deles é uma luz assim. Eles têm uma cabeça comprida. Você consegue ver as mãos deles, como é? Não. Tem outras pessoas aí passando por algum procedimento semelhante ao seu? Só eu. Só você? Quantos seres você viu? Tem uns 30, assim, tudo igual. São cientistas e eles estão conversando assim entre eles. E parece que o caso é meio grave. Essa nave que você tá deve ser nave de pesquisa, arturiana. Resolveram me colocar dentro da cápsula lá. Fico deitada numa maca. Eles estão pedindo para ter calma. Que eles vão tentar retirar. Certo. Então, respire, se prepare, mantenha tranquilidade, que esses trecos vão ter que ser removidos de você. Não tem como deixar. Os filamentos de luz no meu corpo todo. Como é? Uns fios de luz, assim, no meu corpo. Eles conectaram os fios de luz no seu corpo? Não é conector, tão emitindo da mente deles. Entendi. Eles já estão fazendo o procedimento? Tá.
Todos ao redor de mim. Uhum. Eu deitada nessa espécie de maca. Você consegue ver o capacete? Eu não, só tô sentindo. Eu tô sentindo a dor no local atrás da cabeça. Entendi. Então, olhe de novo e na medida que você olhar, esse capacete vai se materializar e você vai conseguir enxergar ele nitidamente. Consegue olhar agora? Consegue ver como é que é o formato dele, como ele está conectado? E até onde ele abrange? Até o pescoço. Ele vai até o pescoço? Uhum. Tem cor? Tem formato? Prata. Prata? Ele é sólido? É. Entendi. Você consegue ver o que tem por dentro? Eles estão tentando. Ele, É, como é que você enxerga ele conectado na sua cabeça? Ele está por cima ou parece que ele está soldado? ele tá por cima. É, Mas como se estivesse solto, encaixado? é como. Ou como se fizesse parte do corpo? Isso. Como um capacete de motocicleta, só que acoplado. Ah, entendi. Então, na realidade, ele não está como se... Não está incorporada no seu corpo astral ainda. Na realidade, então, provavelmente o procedimento deve ser menos complexo. Então, quer dizer que seu corpo já está rejeitando esse capacete. Faz tempo. Então, é por isso que você às vezes sente dor de cabeça, porque é como se fosse uma rejeição a algo estranho, que o seu corpo astral não está aceitando. E provavelmente deve estar sugando suas energias também. Suas energias espirituais e astrais. Eu tô sentindo dor na cabeça, na parte de trás. Pergunta para ele se tem como aplicar anestesia, para você não ter que sentir tanta dor. Tem como anestesiar? Acho que não. Acho que não. Então você vai ter que suportar aí o processo. O que eles estão fazendo agora? Abrindo a cabeça atrás. E tão bem devagar o sono. Tá puxando com cuidado. Isso. Entendi. Retirando alguma coisa. Você consegue ver o que tem por trás? Não. Eu só consigo sentir. Eu acho que eles não anestesiam justamente para me sentir. Para você sentir? Sentir essa retirada. Entendi. É Para ficar registrado no seu consciente de que esse artefato foi removido. Senão você poderia ficar com uma memória fantasma, talvez. Ele disse que é para eu sentir, saber até o momento que terminou. Ah, entendi. Faz sentido. E o que eles estão fazendo? Eles estão desconectando? Estão cortando algum fio, alguma coisa? Cortando lá dentro. Tá dentro do cérebro. Diz que é uma parte muito delicada. Estão esses especialistas para não lesionar nada na mente. E que está aí há muito tempo. Mas de quantas existências são? Eles sabem dizer? Desde que eu vim para guerrear. Mais para a Terra? Isso. Então você foi capturado e colocaram isso, né? Isso. Entendi. E aí provavelmente isso tem prejudicado as suas missões. Isso. Entendi. Aí vai ter que remover. Tá aliviando a dor. Tá mais moderada. Entendi. Na medida que ele tá tirando, você tá sentindo alívio, né? Isso. Entendi. Eles dizem que são
cientistas de cura. Uhum. E que quem implantou isso foi um cientista também. De que raça? Só que da raça negativa. Eles podem informar quem foi? Ou que raça que foi? É Grace. Grace? Mas a mando de alguma outra raça que mandava neles ou por conta própria dos Grace? Amando de alguma raça. Eles, a partir do momento que alguns conseguiram consciência, eles queriam poder. Então eles perceberam que eu tinha certos dons e poderes e eles queriam capturar esse poder para eles. Mas como eles não têm a tecnologia suficiente para fazer isso, não teve sucesso e também bloqueou, lesionou, né, essa parte da minha caminhada, da minha existência. Entendi. Mas eles não conseguiram capturar porque não se captura dom. É. Entendi. Mas, no caso específico, eles estavam te usando como experimento ou eles já dominavam essa tecnologia? Ou estavam tentando dominar? Estava tentando dominar essa tecnologia. Entendi. Como é que tá a cirurgia? Tá ocorrendo bem. E são os 30 que estão ali ao seu redor? Só. Mas só alguns que estão mexendo ou todos estão fazendo um tipo de operação usando a mente? Usando a mente. Uns dando suporte e os outros retirando bem delicadamente. Como é? Repete pra mim. Os outros, uns estão dando suporte de energia, como se fossem os auxiliares, e os outros que estão tirando esse negócio, tá tirando bem delicado, bem devagar. Entendi. Como se estivesse ramificados, né? Para não romper nenhuma desses Dos filamentos. filamentos, isso. Entendi. Você sabe se eles estão perto da Terra ou estão em outro lugar? Tá no espaço. Essa nave é no espaço, esse local. Mas o espaço? Porque eu vi pela janela, né? Entendi. Pergunta pra eles se eles estão próximos da Terra. Estão próximos da Terra, né? Muito longe. Muito longe? Entendi. Aí disse que vai ficar dolorido mesmo. Provavelmente só na hora. Depois que terminar, aí fica mais fácil de aplicar alívio. Já sentei. Tá sentado agora? Mas ainda estão removendo. Sentei na maca. Estão tipo fazendo curativos. Mas eles removeram o capacete já? Removeu. Todo? Você consegue identificar como é que tá o lugar ou você não consegue ver? O local? O local de onde foi removido. É como se fosse um hospital, essa parte. Mas já tá enfaixado ou eles ainda estão aplicando algum tipo de curativo para não ficar a ferida aberta? É um curativo que fecha na hora a ferida. Como se fosse um curativo de espaladrapo, assim. Entendi. Eles estão me abraçando. Todos. Entendi. Pergunta para eles se tem mais algum outro dispositivo que dê para remover. Ou se eles recomendam vir em outro momento depois que você se recuperar desse. Tem mais algum outros dispositivos? Tem que tirar mais alguma coisa. Ele disse que eu tenho que entender algumas coisas para voltar. E ele Ainda alguns processos. Ele pode direcionar você? Vocês podem me direcionar onde tem que ir.
Eu disse que pode. Tem alguma recomendação em relação à recuperação? Tem alguma recomendação? Não. Não? Então tá bom. Pede para ele te direcionar para onde você tem que ir agora. Agradeça a eles, né, pela cirurgia, por ter removido esse artefato. Né? Agradeça muito, abençoe a vida deles. E acompanhe um deles até onde você tem que ir. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Essa foi a experiência que eu quis passar aqui para vocês com o objetivo de trazer expansão da consciência e evolução espiritual. Aqueles que gostarem, dê o seu joinha. Os que quiserem contribuir com o crescimento do canal podem estar contribuindo com Pix, com qualquer valor, será muito bem-vindo e revertido para poder divulgar mais essas informações. E aqueles que quiserem também podem ajudar adquirindo os infoprodutos que vão estar na descrição do vídeo. Tá bom? Fica com Deus, muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.